Mais um episódio do nosso podcast Faz Teu Pitch. Eu sou Gui Freire, eu sou estudante de cinema e sou empreendedor de produção audiovisual. Eu sou a Maria Eduarda, tenho uma loja de maquiagem, e-commerce e também sou influenciadora. Esse aqui é um podcast com a iniciativa do Olhar de Bia, uma ONG de educação aqui de Guarulhos, com patrocínio do PagBank, que é um podcast feito de jovens, por jovens, para jovens, enfim, tem uma equipe gigantesca de jovens aqui para falar sobre empreendedorismo, só que empreendedorismo jovem, os desafios, como que é esse mundo. Existem muitos desafios, Exatamente, hein? como que o jovem lidar com esse mundo do empreendedorismo. E hoje a gente está aqui com uma convidada especialíssima, ela é fundadora de uma instituição de educação aqui, que eu falei que é a Olhar de Bia, exatamente, que lidar com um monte de jovens, um monte de coisas aqui, e a gente vai conversar com ela. Bia, se apresenta, por favor. Oi, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falei isso antes do bastidor, mas não fala bom dia que eu tô falando. É uma honra muito grande pra mim estar aqui, né? Vocês como crias do Olhar de Bia, e hoje representando o Olhar de Bia, pra quem não sabe o que é o Olhar de Bia. Nós somos uma organização social, que eu comecei aos 6 anos de idade, em 2006, então fazem 18 anos, e já impactamos mais de 500 mil vidas com a missão de acabar com a miséria através da educação. Então o Olhar de Bia hoje tem sede em Guarulhos, mas atuamos em todo o Brasil, e a gente tem um mantra muito forte no Olhar de Bia, né? Que nós não somos uma ONG para coitadinhos. A gente ajuda quem quer ser ajudado. E nosso principal programa, como eles mencionaram brevemente, é o programa Alicerce. Então, o programa Alicerce, nós desenvolvemos as People Skills de jovem ensino médio. Por que People Skills? Porque de soft não tem nada, né? Não é soft lidar com o outro, de gestão emocional. É a base mais importante para qualquer empresário, empreendedor, profissional de qualquer área de atuação. E uma vez que a gente desenvolve essas habilidades, a gente conecta os jovens a oportunidades profissionais e acadêmicas, estudantis, oportunidade de trabalho, de estudo. Já foram mais de 400 alunos formados, selecionados pelo Criança Esperança e estamos aí na missão para fazer cada vez mais. E Bia, eu queria muito entender, assim, a geração Z é preguiçosa? Cara, é muito difícil de falar sobre isso, porque é meu lugar de fala, né? Tipo assim, eu tô na geração Z e vocês estão na geração Z. E eu acompanho a história de vocês e sei que vocês não são preguiçosos. Mas é meio triste falar que são uma parcela muito pequena. E não que, assim, eu amo vocês, mas não é que vocês têm nada de especial. Vocês foram atrás. E assim como outros jovens têm muito talento. E o que eu vejo muito, e até quero estar de vocês, porque é a nossa geração. Em idade diferente, mas é a geração. O Gui, eu tô no mesmo ano. Mas é uma geração que tem muito talento, tem muita capacidade, tem muitos dons. Mas falta, eu acho que amor ao esforço mesmo, sabe? Não é nem preguiça. Eu acho que é uma limitação de estar sempre na zona de conforto, de querer tudo muito do mais fácil, do melhor. Então, assim, o que eu vejo, isso pra mim ficou muito chocado. E, gente, assim, se eu estiver errada, podem me falar. Mas isso pra mim me deixou revoltada. Cara, hoje eu trabalho no Olhar de Bia, tenho 25 anos, meu trabalho, vivo disso, graças a Deus tenho uma condição de vida muito melhor do que quando eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa startup, eu morava em Guarulhos, trabalhava em São Paulo todo dia, metrô, ônibus e trem, sei lá quantas horas no transporte público, e beleza, fez parte da minha jornada, e eu não fui menos profissional, mulher, foi necessário pra mim. E hoje, quando eu vejo a oportunidade de trabalho das empresas para o Olhar de Bia, os alunos, se não for minimamente ou híbrido e remoto, não aceita. Falei, gente, pra mim, tipo assim, cara, não existe. Vocês morreram trabalhando presencial, eu não morri. Então, assim, eu acho que é um tipo de coisa que é uma idealização de uma. Ah, não, o emprego tem que ser uma condição maravilhosa, tem que ser um emprego que eu amo, ganhar um salário muito bom. Sim, eu concordo plenamente, mas tem que pagar o processo. Pra hoje o Gui fazer o que ama, estudar na FAP, cara, quanto você pagou o processo fazer coisa que você não queria? O Denilson, como outro episódio, a Duda, a gente pagou um processo pra chegar no momento que a gente tá agora e ainda estamos pagando. Eu acho que isso é importante. Então, isso que me indigna muito, sabe? Isso é curioso, porque a gente pode pensar. Eu vou até te perguntar isso, na verdade, uma provocação. Porque eu entendo isso, a gente vê isso com colegas que, assim, não se esforçam o mínimo para ir atrás das coisas. Mas, por exemplo, isso tem. São várias camadas, né? Isso é uma coisa que não vai mudar. Isso vai piorar daqui pra frente. A gente sabe disso. Como que você acha que as empresas devem lidar com isso? Porque, assim, não vai mudar. Perfeito. E a empresa precisa se adaptar nisso. Perfeito. Porque precisa de mão de obra, precisa que alguém trabalhe e tudo mais. Como que você enxerga isso? Eu acho perfeito esse ponto, porque assim, a mesma coisa quando o pessoal fala assim, né? Ai, a IA tá dominando agora e tal. Tipo, gente, essa é a realidade, tem que se adaptar. Não tem se é bom ou ruim. Eu sou apaixonada, né? Mas se é bom ou ruim, aí tem que se adaptar nessa realidade. A mesma coisa que você falou, pontuou perfeitamente. Eu acho que é uma mudança de mindset, não só dos jovens, que a gente tem que estimulá-los ao esforço, ao comprometimento, a ir atrás e tudo mais, mas também das empresas e das instituições de ensino, apesar de uma forma diferente. Não dá pra gente continuar a mesma forma de ensino. E aqui eu falo abertamente.
O Olhar de Bia, nós somos uma organização de educação. O Gui faz parte do time do Olhar de Bia, como head audiovisual. A gente tem várias conversas sobre isso. Cara, não tem como a gente exigir dos jovens um comportamento diferente se a gente tá fazendo a mesma coisa de 5 anos atrás. Então, a gente tem que entender que agora o mais legal, online é bacana, claro, mas todo mundo meio que saturou de só aprender no online. Que tipo de estímulo, de troca, de experiência? A gente percebeu que nossos alunos gostam muito de imersão, de situações que não é apenas um emprego, é uma experiência, uma oportunidade, tem narrativa, tem construção, tem propósito. Vou numa oportunidade, uma visita técnica, um lugar conhecer. Eu quero realmente vivenciar aquilo. Então a gente sente que ao mesmo tempo que é uma geração extremamente conectada, é uma das gerações mais solitárias que a gente já viu até aqui. Porque falta essa troca do olho no olho. E falta esse meio de campo. Então nós, enquanto organizações, instituições, empresas, precisamos fazer esse meio de campo de uma forma estratégica e inteligente. Todo mundo é muita gente. Claro, o Olhar de Bia, nós somos muito felizes em falar que nós sim temos jovens talentosos pra caramba. Mas os jovens que entram, os jovens que formam, é um número pequeno. Então é uma quebra muito grande. E a forma da gente conseguir trazer mais jovens e mantê-los é essa construção de experiências e imersões cada vez mais, na minha opinião. E qual que você acha que é a solução pra isso? Porque o problema é muito grande, né? Parece que essa geração realmente, né? Eu, inclusive, nessa geração, é muito difícil a gente não fazer alguma coisa sem o propósito. Parece que não funciona, não vai, você não aceita. Sim. É como se tivesse uma barreira que você não consegue passar Sim. próximo, você não tem um porquê de você estar fazendo aquilo. Sim. Então, qual que você acha que é a solução para o trabalho de mercado para poder introduzir esses jovens e dar esse propósito que eles tanto querem? Perfeito. Eu acho tem que ser algo muito genuíno, sabe? Não adianta eu querer falar pra você que eu tenho um propósito, tenho uma missão, visão, valores que as empresas falam se eu não for real. Então, se eu não realmente tenho o termo que a galera startupeira usa, né? Walk the talk. É realmente viver aquilo que eu tô pregando. Quando é algo genuíno, as pessoas se interessam e se conectam. Então, assim, vou dar um exemplo do Olhar de Bia. O Olhar de Bia começou com um propósito meu. Mas por que tem tanta gente hoje se conectando? Porque não virou mais propósito da Bia. Virou do Gui, virou da Duda. E não porque é o propósito da Bia, é porque o Gui se conectou com o meu propósito. Falou, pô, eu também quero impactar jovens, também quero transformar. Então, virou algo genuíno pra todo mundo. Então, acho que essa é a grande sacada. As empresas têm que fazer meio que uma análise interna mesmo, começando por pessoas. Porque antes de qualquer CNPJ, é um CPF. Começando, cara, o que eu tô fazendo? O que eu quero construir de verdade? Aonde eu quero chegar? E muitas vezes o propósito não é algo mirabolante. Eu acho que é isso que a gente tem esse problema. Nosso propósito tem que ser algo, meu Deus. Cara, às vezes não. Às vezes é uma coisa pequena, mas é como eu falo no Olhar de Bia. É simples e não simplório. Às vezes tem uma grandeza tão grande pra sua realidade, pra suas pessoas. O Olhar de Bia começou com o propósito de eu ajudar crianças que eu vi no Farol. Eu nunca imaginei que ia tomar uma proporção grande. Mas aos poucos, eu acho que é isso de tem que se arriscar, tem que se molhar, sabe? Aos poucos vai descobrindo. E o propósito não é algo imutável. Ele vai mudando. À medida que você vai crescendo, realizei esse objetivo. Vai crescendo e vai mudando cada vez mais. E eu gosto disso de propósito porque eu acho que as empresas não entendem isso real. Porque, pensa comigo, né? E aí, de novo, uma provocação. Você pega lá no LinkedIn. Eu trabalho com produção audiovisual. Sim. Você vê lá a vaga da produção audiovisual. Eles pedem bilhões de coisas. Bilhões de coisas. E não vai me pagar por todas aquelas skills e todos aqueles to-dos pra fazer. E aí, o que acontece? Ou eu trabalho por necessidade, que não é o meu caso, Sim. ou eu me conecto com o propósito da empresa. Aí você vai ver a empresa não tem propósito nenhum. Ela não deixa claro esse propósito. Ela só quer... Fica uma coisa de dinheiro. Fica tipo... E ok, a gente vive num mundo capitalista e tá tudo bem. Sim. Dinheiro é bom. Acontece, dinheiro é muito bom, dinheiro é bem-vindo. Só que, cara, se for pra ganhar só dinheiro, eu procuro outra empresa. E outra empresa que vai, às vezes, me dar esse conforto que a geração Z tá buscando. Gui, é até legal você falar esse pontuar, né? Se você permite abrir aqui, né? O Gui estuda cinema na FAP, tá finalizando o curso dele. E você falou uma coisa, achei legal uma vez, que alguns amigos dele vieram perguntar, por que você faz cinema, você trabalha numa ONG, né? O que tem a ver e tal? A gente sabe que o Gui vai galgar cada vez mais oportunidades no mundo do cinema. Mas por que ele trabalha com a gente até hoje? Pode me corrigir se eu estiver errada, né? É porque é algo que ele se conecta, o propósito dele. Ele criou, e como ele fala, ele é empreendedor audiovisual, ele criou empreendimento dele dentro do Olhar de Bia. E eu acho que isso que é... E também... O empreendedorismo, não necessariamente você precisa começar como vocês fazem, que é por fora, mas você pode empreender numa empresa, se a empresa te dá essa autonomia e oportunidade. Então, assim, cara, dinheiro é bom e todo mundo gosta. Nós, geração Z, não é que é desapegado e tal. Pode ser desapegado em algumas coisas, mas, cara, todo mundo aqui gosta de dinheiro. Não tem, beleza, não tem apego de ter um carro, mas você quer viajar, você quer ter uma coisa. Exatamente. Todo mundo aqui quer dinheiro. O Olhar de Bia fala assim, nunca tivemos problema com dinheiro, e sim com a falta dele. Dinheiro é maravilhoso. Só que aquela máxima do ser consequência é muito real.
legal. Porque eu não sei vocês, gente, assim, é claro que eu gosto e quero ganhar cada vez melhor, quero ter uma vida próspera, maravilhosa. Mas o que me faz, tipo assim, deitar de noite e falar, cara, nossa, tipo, que tesão de fazer o que eu faço. Não é o dinheiro, tipo, claro que o dinheiro é bacana, mas se fosse um trabalho tão doído, cara, não me deixasse feliz, não ia valer a pena. Então, acho que esse que é o ponto, né? Não, e assim, as empresas, né? Olhando, eles nem se esforçam em pensar como a gente pensa. Você chegar lá na entrevista de emprego, é a mesma coisa padronizada de anos atrás. Isso, Cara, muito tipo, não tem como você cobrar de uma pessoa que nasceu agora, sei lá, de 2000 a 2010, coisas que você cobrava de pessoas que nasceu de Exatamente. 80 a 90, 90 a 2000. E a Du perguntou da solução, e eu acho que a solução é muito essa de não só fazer algo para jovens. Traga os jovens para construir com você. Tenha jovens no seu time de direção, de estratégia. Ah, mas é jovem. Você não quer trazer jovens bons? Dê autonomia e oportunidade para que eles construam também algo bacana. Então, por mais assim, é engraçado. Aqui a gente tá em geração. Você nasceu quando, Du? 2006. Ó, 2006 e você é 2000 também. né? 2000. Eu e o Gui, 6 anos de diferença. Já tem um gap bizarro. Por mais que é perto, é muito grande de diferença de Muito. construção, comportamento e tal. Então, se eu quiser construir coisas pra idade da Duda, não adianta eu e o Gui pensar, a gente não nasceu em 2006. A gente precisa trazer a Duda. Duda, o que é legal? Então, acho que isso é a famosa frase de empreendedorismo. Coloca a barriga no balcão. Fala com o seu público, falar com o jovem, trazer. Então a PagBank, como tá fazendo aqui com a gente. Mais do que a PagBank, ela se interessa e ela conversa, ela tem clientes que são jovens. Mais do que ele trazer apenas falar, né, no cliente na ponta, tá trazendo os clientes pra trazer essa construção, essa ideia, essa discussão, pra pensar mais formas. E não tem bala de prata, gente. Não existe nada que você vai fazer e, nossa, decidiu e resolveu tudo. É dia após dia, construção. E outra, a gente vive numa geração, uma sociedade que muda tudo muito rápido. Então, a IA, por exemplo. Gente, a IA de 2 meses atrás já não é a mesma Já coisa não é agora. exatamente. É tudo muito rápido. Então, a gente precisa estar o tempo todo se reinventando. Vou dar até um exemplo que eu trabalhei numa loja, né? Eu tava lá no celular e aí, tipo, eu tinha me inscrevido num site pra vagas de emprego, me chamaram. Eu trabalhei um mês numa loja de magazine. E, tipo, nessa loja, chegou no finalzinho do mês, eu já tava desgastada. Tipo, eu já tava, pô, o que eu tô fazendo aqui? Qual é o sentido disso? Eu gostava de conversar com as pessoas, mas eu não gostava de estar ali. Eu não gostava de ter aquilo. Então, acho que é muito real o que você tá falando. Porque, caramba, essa geração, ela não tá nem aí se você vai ganhar dinheiro. Eu ganhava bem até. É verdade. Não tá nem aí se você vai ganhar dinheiro bem, ou não. Dinheiro é bom, mas a questão é o que você tá fazendo ali pra mudar, sabe? Pra mim é muito, tipo, o que eu tô fazendo pra realmente impactar na vida das E pessoas. Du, na sua opinião, assim, até uma pergunta. O que você faria diferente, assim, nessa loja, pra te gerar mais pertencimento? O que você acha Caramba. que... Nossa, eu acho que eu colocaria mais o gostinho de que eu vou ter É que eu sou empreendedora, né? Então, tipo, que eu posso ter o meu negócio também. Eu acho que lá Perfeito. era muito, tipo, ela era chefe e a gente era os empregados, né? E eu não me sentia confortável, eu Perfeito. não gostava daquilo, porque Perfeito. eu queria ser também a chefe, porque eu também não posso ser. Porque a menina que era gerente também não podia ser a chefe. Perfeito. Então, eu acho que se eles dessem mais esse incentivo, na minha opinião, pra quem gosta de Maravilhoso. empreendedorismo, eu com certeza teria ficado mais, porque eu me conectaria com esse propósito, né? Perfeito, perfeito. Isso é muito legal, porque eu acho que a coisa mais gostosa para uma empresa é quando você perde um funcionário, mas porque ele foi empreender. Tipo, aprendi tudo aqui, cara, agora eu quero fazer uma coisa meu. Eu acho isso maravilhoso. E como a gente faz isso? Então, mais uma vez, exemplo do Gui. Beleza, a gente sabe que o Gui, ele tem objetivos e tal. O que a gente tá fazendo? Treinando mais pessoas para vir para cá. E a roda, ela vai girando. Acho que essa capacidade da empresa de, eu não vou investir na Duda, porque senão ela vai querer ir para outra empresa. Gente, que idiotice esse pensamento, né? Eu quero investir em você para você formar mais pessoas e assim continuar. E eu acho que esse pensamento torna uma empresa perpétua. Então, se você pensar só na Duda, na pessoa da Duda, cara, você vai ser limitado, porque a Duda vai morrer em algum momento. Então, quando você pensa em propósito, em conhecimento, em legado, aí vira uma empresa geracional. E eu acho que é por isso, inclusive, que, por exemplo, quando a gente... Hoje, a nossa geração, a grande maioria das pessoas veem as empresas como inimigas. E eu acho que é exatamente por isso. Porque as empresas não se preocupam em mostrar os lados o lado bom, assim. Porque você vê isso aí. Essa lógica de, tipo, tem que ter um chefão, né? Um CEOzão, dono da empresa, que às vezes é o dono da empresa. E vocês estão empregados e tem que trabalhar e não tem propósito, não tem nada. Vocês precisam vir, trabalham aqui, a gente gera receita, gera dinheiro. Vai daí embora, acontece dorme, isso. acorda. E aí é isso, né?
a nossa percepção frente a isso. Da gente que tá pegando ônibus o dia inteiro, se esforçando, aí vem um cara lá que tá, e tudo bem, ralou até ali pra viajar pra Dubai, aquela coisa toda lá. Mas, cara, se você não mostra pra mim que esse caminho pode ser meu, cara, eu não vou querer ficar com você. E Eu acho vou que querer fazer o meu negócio. Eu vou querer fazer a minha empresa. E aí, cara, você vai me perder. Vai perder a chance de eu contribuir pra tua empresa, pra contribuir pro seu produto. E é isso. Acho que eles não se pensa nas pessoas. E essa percepção consciente da nossa geração é diferente da passada. Total. Que precisava trabalhar. Isso que você fala é bem atual. interessante, né? Tipo, o olhar de bicho explica assim, né? Quando eu vou dar palestra, tá? Eu falo que o olhar do dinheiro, né? É assim, a pessoa não tem culpa de ser rica. Pô, se o cara, ou ele veio do zero, ou ele é filho de um milionário, o cara tem culpa de ser rica. Beleza, eu batalhei por isso. Mas um ponto que o Gui disse muito importante, que não é que tem aversão a pessoas ricas ou a pessoas delas bem-sucedidas, mas mostrar que eu também posso chegar lá. Não que assim, me diminuir, sabe? Você é o menor que eu sou aqui, você é aqui. Não, fala, cara, também comecei daí, vamos junto, vamos construir, vamos indicar. E eu acho que essa visão de mentor constantemente é muito legal, sabe? De inspiração. É o exemplo de casa, né? Não aquela coisa do ídolo. E eu acho que isso é um problema muito grande nas empresas que eu... Tem muitas empresas muito bacanas, né? Mas a gente tá falando de um lado que não é legal. Essa distância de, cara, eu sou um ídolo distante, vocês são meros mortais. Agora, quando aproxima e fala, sim, tem que ter hierarquia, ok? De respeito, de ordem, de organização, mas de uma forma de inspirar. Isso muda totalmente a construção. E eu acho que o olhar de Bia, tipo, agora pessoal, né? Eu acho que ele me ajudou muito nisso, porque antes, né, com o pensamento que eu tinha era, eu nunca vou chegar lá, tipo, eu nunca vou ser uma milionária, uma influencer, não vai dar certo, porque tá muito longe uma coisa da outra. E eu acho que essa ponte que o olhar de Bia faz pra você ver que aquilo é possível, é o caminho, sabe? Se isso fosse, até, sei lá, uma ideia, plantado nas empresas, sabe? Algum time ali na empresa onde ajudasse as pessoas aos adolescentes, né? A realmente entender o que eles querem fazer e a conectar eles ali com a área certa, sabe? Seja a comunicação dentro da empresa, seja da parte de escrita, não sei. Isso ajudaria muito, porque eu entendo que eu sempre tive muito medo de tentar fazer, porque eu sabia que eu não ia conseguir. E quando o olhar de Bia veio, ele me mostrou que não, isso é possível sim, você vai conseguir. Me mostrou pessoas que eram. Então, trouxe aquela pessoa lá de cima pra cá. Aproximou. Isso. E aí opa, agora sim, a gente tá igual. E a pessoa subiu de novo e eu vou subir também. E eu tô subindo. Isso. Não, e dito isso, as inscrições do Programa Alicerce estão abertas, então se você tem de 15 a 21 anos e quer fazer o Programa Alicerce ainda em 2025, agora no segundo semestre, tá aberto as inscrições. Então, ó, fica aí a informação. Exatamente. Isso acho que essa que é a grande sacada do Alicerce, né? Porque assim, programa educacional tem uma porrada de coisa, gente muito boa fazendo, né? Programa online, até isso que a gente tá reinventando como a gente fazer melhor. Mas eu acho que quando a gente aproxima e vê que, nossa, mas é possível chegar lá, não é tão difícil. Ou sim, mas é o processo pra pagar, sabe? Então acho que é isso, não tem culpados, mas também não tem vítimas. Eu acho que é uma responsabilidade de todo o contexto da nossa geração. Própria geração Z, as empresas, as instituições de ensino, todo mundo. Claro que é um negócio do dia pra noite que a gente tá falando, é algo gradativo. Mas se dá o primeiro passo. E se a gente continuar apertando na mesma tecla, como o Gui falou, cara, de coisas de 10 anos atrás, o mesmo pensamento, não vai dar certo. E eu acho que, assim, é uma geração que... Eu tinha esse preconceito com essa geração, que eu achava que era muito ditar regra. Só que eu acho que é muita forma que você expõe tudo. Então, é uma geração, sim, que tá aberta a ter em ambientes multigeracionais. E eu acho isso do caramba. Eu acho que não é só contratar a geração Z. Tem que ter 50 a mais. Eu acho que é muito legal aprender com cabeça branca. E do nosso lado também, é abaixar a bola e falar, cara, esse cara, ele tem mais quilometragem do que eu. Não importa se eu sei mais de A, cara, ele viveu mais. Ele vai saber mais coisa que eu não vivi. Então, acho que essa troca estimulada, como você falou muito bem, ter essas áreas, né? E claro, tem uma frase de um professor que eu gosto muito, que chama Peter Drucker, que ele fala que a cultura come estratégia no café da manhã. Tem que ser a cultura da empresa. Não adianta ter uma puta estratégia se o dia a dia não for algo natural, algo verdadeiro. Isso não tem jeito, gente. É muito top-down. Não importa se sua empresa, se você é CEO de MEI ou se você tem uma empresa multinacional. Você tem que ter isso intrínseco em você e depois as pessoas vão comprando ideia e vai virando algo pra todo mundo, sabe? E algo um paciente de cada vez. E eu queria até entender como é que você faz isso no olhar de Bia, mulher. Porque assim... Bonitinha. É sério. Porque, tipo assim, o olhar de Bia, eu acho que é um ambiente que você não enjoa de estar lá.
Tipo assim, não é sério, não é puxando saco, Linda, não, é linda, de linda. verdade. Aham. Você não enjoa de estar lá, você quer estar lá todo dia. E, tipo, pode ser a mesma brincadeira que vai fazer, a mesma comida, a mesma coisa, a mesma pupila. Mesmo pão de queijo. O mesmo pão de queijo, mas você quer estar lá. E eu acho que esse estigma que você dá pra esses adolescentes estarem lá, deveria, tipo, sei lá, ter alguma Replicar, coisa... né? Replicar, tá em Muito legal você empresas. falar isso, Du, porque a gente tava até pensando nisso, assim, eu fiz um vídeo recentemente no meu Instagram, e eu falei sobre isso, e eu fiz, tipo, meio uma provocação, falar, se você quiser isso, chama o Olhar de Bia. E, meu, deu uma repercussão meio bizarra, assim, de algumas empresas, eu falei, nossa, tipo, será que querem isso mesmo, tipo, a gente ensinar? Mas isso que você falou, olha, você sabe que eu sou muito espiritualizada, então pra mim, primeiramente, é Deus, então eu, Bia, Olhar de Bia laico, eu sou cristã, então pra mim, é realmente um legado, uma missão de Deus, que Deus colocou, e não foi uma criança de 6 anos que criou uma ONG, foi Deus que me usou pra ser essa ferramenta, e amém, eu segui esse sonho, então acho que isso foi muito plantado dentro de mim e é algo muito verdadeiro meu. E depois, obviamente, verdadeiro muito do meu pai. Então, essa relação nossa, né? Os dois estando ali em família. E eu falo, tipo assim, claro que eu tenho muita vontade, eu sei das minhas capacidades. Mas se não tivesse meu pai do meu lado, cara, hoje, beleza, eu sou uma adulta, tenho 25 anos, hoje eu me viraria, mas eu tinha 6 anos. Então, se não tivesse meu pai, não só apoiando, mas dando a vida dele também pra acontecer, e algo também que você sabe, muito verdadeiro e genuíno dele. Então, algo muito nosso e é um dom de Deus mesmo, que Deus cabeçou. Não é que a gente é especial, a gente é ferramenta nas mãos de Deus. E Deus é muito bom, que deu oportunidade de todo mundo que soma no Olhar de Bia ter esse mesmo feeling. Veio Helena, veio o Gui, veio o time agora, e todos, assim, ou já tinham isso, ou eu tava meio tímido, mas no Olhar de Bia florou. Então é muito legal, assim, porque hoje, assim, dando exemplo da Helena. A Helena é meu braço direito, pé, mão, corpo do Olhar de Bia mesmo, né? A Helena nasceu no Olhar de Bia, a gente fala. A Helena era muito tímida quando ela chegou no Olhar de Bia. Hoje, sim, ela não é uma pessoa que é faladeira que nem a gente. Mas hoje, a postura dela perante toda a organização como um todo, cara, mudou muito, porque eu acho que assim, o ambiente te molda. E você acaba se acostumando com aquilo. Então, acho que é isso, do quando é verdadeiro, é genuíno. E o mais importante, se conectar às pessoas certas. Porque não adianta eu, Bia, ter um propósito maravilhoso. Mas, cara, todo mundo ao meu redor só tá me Exatamente. diminuindo, só tá aquilo. A ambiência, o meio te influencia. Então, isso é Exatamente. muito, muito legal, porque todo mundo foi pegando a mesma energia, sabe? Eu comentei isso num episódio com o Dani Torres, que veio aqui e contou a história dele também. Tá disponível agora no nosso canal do YouTube pra você assistir se quiser. E a gente falou sobre essa questão da conexão. Porque durante o caminho que a gente vai empreendendo, a gente vai conhecendo as pessoas, vai se conectando e vai gerando oportunidades. E na trajetória do Olhar de Bia, Sim. muitas pessoas foram importantes. 1.000.000%. O que eu sinto hoje também, olha só, provocação de novo pra gente discutir aqui, é que quem tem um grande negócio e precisa contratar, não pensa nisso. De ter pessoas pra mentorar, pra ajudar, pra estar lá com as pessoas. Você teve seu pai e teve outras pessoas. É verdade. Mas e aí? Cara, eu quero trabalhar. Eu quero gerar valor pra mim, quero gerar dignidade pra minha família através do trabalho, mas ninguém aqui me ajuda nada. E o que tem de ajuda pra mim são coisas, e não é criticando, são coisas muito mais fáceis, Sim. que eu vou ali, aquilo tá me ajudando, eu fico ali estacionado e tá tudo bem, porque aí ninguém não tem outras oportunidades. Como que você enxerga isso? Como você enxerga isso e diria para as empresas pensar que os adolescentes, esses jovens, ainda são adolescentes e são jovens? É, exatamente. Porque cobra do jovem como se tivesse uma carga de vida muito grande. A gente não é apenas exatamente. jovem. Tem uma música que assim, eu sou apaixonada, já escutaram? Do Pedro Bial, que é a Filtro Solar. É uma música de 2003, é muito antiga. E é ele narrando várias coisas, né? E aí ele fala assim, alguns não se preocupe, aos 20 anos você não sabe o que fazer da vida. Alguns dos quarentões mais interessantes que eu conheço ainda não sabem o que fazer da vida. Então assim, a gente não sabe o que é fazer da vida aos 20 anos. E aí com 30, 40, e tá tudo bem. E eu acho que a importância é não ficar parado. Eu acho que esse é um negócio muito claro, assim. Hoje eu tô fazendo isso. Não sei se amanhã, daqui 10 anos, eu vou estar fazendo a mesma coisa. A vida muda muito rápido. E eu acho que assim, tem uma frase que um amigo meu fala, que eu gosto muito, né? Ele fala, Bia, network não é tudo, mas é 100%. E o que falou é muito real, assim. Acho que todos nós aqui somos crias de relações. Eu nem gosto de falar daqui do networking, eu acho que meio... Conexão, sabe? Conexão, pessoas. Porque todo mundo aqui teve alguém que acreditou em algum momento da etapa. Exatamente. Alguma pessoa que ajudou, que facilitou o caminho. E realmente, assim, a gente às vezes foca no nosso trabalho. Muitas vezes, o Gui falou isso no outro podcast. Foca em ficar muito bom no nosso trabalho. Mas se a gente não olhar pro lado e não se conectar, não adianta. A gente não é uma ilha. Então, a gente precisa se relacionar. E eu acho que uma coisa que eu falo muito com nossos alunos, assim, é uma coisa que... acho que foi o Barreto que falou uma vez pra gente. Ser interessante e interessado.
interessante. O que eu posso agregar pra vocês? Por que eu sou interessante pra vocês? Eu posso aprender com a Bia alguma coisa, ela é legal, alguma coisa interessante. E ser interessada, genuinamente aprender com a Duda, aprender com o Gui, não ser interesseiro. Eu acho que essa é a grande sacada. Tem muitos ambientes de relacionamento e network que você vai, cara, tem tanta gente interesseira, só querendo o que você tem, a sua grana, a sua posição, ou quem você pode conectar. Realmente, tipo, seja interessado, pergunta da vida da pessoa. E eu acho que quando é dessa forma, quando é de verdade, quando é genuíno, a pessoa ela sente meio depois num débito com você. Fala, cara, essa pessoa tá tão legal, perguntando tanto de mim, deixa eu ver o que é a vida dela pra eu ver o que eu posso ajudar. E vai virando. Então, assim, acho que primeiro você faz amigos, depois você faz negócios. Primeiro é a relação. Vocês são prova viva disso, o Gui com o Denilson, tudo. Cara, é amizade, depois as coisas vão acontecendo. E eu achei até, tipo, eu até passei por uma situação assim, inclusive, esses dias, que você falou, né? Primeiro você tem que mostrar quem você é ali, porque, enfim. Sim. E eu sempre, tipo, ficava muito nervosa pra falar com as pessoas, porque eles sempre perguntavam, o que você faz? E eu tinha, tipo, 18 anos, 17 anos. Pô, não sei o que eu faço. Aí eu falava, tipo, cada vez era uma coisa. Eu faço influencer. Não. Pô, eu tenho, sei lá, vendo geladinho na rua. Então, cada vez era uma coisa que eu falava, porque eu ficava muito envergonhada. E aí, quando foi passando, tipo, o tempo, aí esses dias, como ele disse, a gente foi num evento, e aí a gente conversou com um bilionário. E, tipo, ele não perguntou o que eu fazia. Sabe? Eu falei. É você. Isso é legal. Eu falei, caramba, olha, eu tô muito animada, eu tenho um propósito, nananana, e eu queria muito seu nome pra me ajudar, pra me mentorar. E eu acho que não é sobre o que a pessoa faz, não é o status dela. E sempre me incomodou muito, sabe? Tipo, eu acho que quando eu fui em alguns eventos grandes, as pessoas, tipo, tratavam, tanto faz, essa pessoa aí tá me dando um copo de água. Mas eu acho que, tipo, não é sobre isso, é sobre a história da pessoa, sobre o que ela veio. Porque às vezes a pessoa que tá te dando um copo de água hoje, ela pode estar te dando milhões amanhã. Com certeza. E você não sabe. Com certeza. Então, eu acho que é acreditar naquela pessoa, acreditar no processo dela, inclusive como vocês estão Com fazendo. certeza. Legal. Maravilhoso. Olha, geração Z, mercado de trabalho, Nossa. a gente poderia passar horas e horas discutindo sobre isso. São várias camadas sociais, muitas né? camadas. Várias coisas, várias Muitas. questões aqui. Mas o nosso tempo tá encerrando. Ah. Tá acabando aqui, a gente precisa terminar aqui. Mas é isso, Bia, você quer dar um último recadinho aí pra geração Z e também dar uma afinada aí no mercado de trabalho? Perfeito. Aí, tá? Eu queria pegar o que a Duda disse sobre... O Denilson falou no podcast dele, né? Que a gente não é, a gente está. E sim, quando certo é de cargo. Mas eu queria um pouco além, né? Eu acho que a gente também não está, a gente é em certos momentos, né? Tipo, a gente não é cargos, nós não somos cargos. Mas somos nós, nossa identidade. Então não é porque eu hoje estou servindo água que eu eternamente eu me resumo a um serviço de água. Com todo respeito ao serviço de água, não é isso. Mas eu sou muito além disso. Então acho que isso que a gente tem que levar em consideração sempre, a nossa identidade. Não importa se a Duda é empreendedora hoje, influencer amanhã, o que ela vai fazer. Cara, ela é a Duda, ela é completa por si só. E as pessoas querem essa completitude, sabe? Essa coisa completa, que é alguém por inteiro. Então, gente, assim, eu acho que é um assunto, como o Gui falou, tem um tema que a gente pode ficar horas falando com isso, mas eu acho que o importante é abrir a cabeça. Tanto as empresas quanto os jovens, e se permita a não saber, se permita perguntar, tanto para o jovem quanto para a empresa. O que você quer? Como a gente pode construir junto? Eu acho que a gente não é uma bolha, a gente não faz nada sozinho. A gente pode até ir longe sozinho, mas se a gente for junto, a gente vai muito mais longe, muito mais além, né? Então, conheçam mais o Olhar de Bia, você empresário, você que realmente contrata pessoas, quer entender a geração Z, nosso Instagram, nosso site, tá tudo aqui. Como a gente pode ajudar nisso? Claro, você jovem que não tem síndrome de coitadismo, que quer realmente avançar, que quer construir oportunidades, escreva no Alicerce nesse ano que vai estar imperdível mais uma edição. Ai, Isso aí. incrível. Bom, obrigado por ter acompanhado mais um episódio do nosso podcast. Essa temporada promete muito, com várias pessoas que a gente vai convidar aqui pra conversar, histórias, temas muito legais. Se você quiser assistir de novo esse episódio, tá aqui no nosso canal do YouTube. Se quiser ouvir esse podcast também, tem no Spotify, no Deezer, no YouTube Music ou na plataforma de áudio que você preferir. Muito obrigado. A gente vai acompanhando o nosso conteúdo aí. Tamo junto, até o próximo Instagram, episódio. tudo. Beijo!